Olá pessoal, sou Luan Carlos, monitor da disciplina de Elementos da Matemática, e hoje eu estarei demonstrando a desigualdade de conjuntos. Bom, podemos começar demonstrando por dupla inclusão, que significa o quê? Se eu demonstro que a interseção B união C contém a interseção B união a interseção C e essa parte aqui ela contém a interseção B união C. Calma. Se eu demonstro que isso ocorre, então eu demonstro que são iguais. Ou seja, se eu demonstro... Calma, deixa eu pegar outra cor. Se eu demonstro que isso aqui contém isso contém isso, logo eles são iguais pela definição de igualdade entre conjuntos. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, a gente pega um elemento aqui, a interseção B união C, precisamos chegar que ele também está do outro lado. Mesma coisa desse lado aqui. A gente vai pegar um elemento aqui e mostrar que ele também está do outro lado. Ou seja, todo elemento de um lado vai também estar do outro. E aí, para fazer isso, a gente considera um elemento, né? De um lado. Deixa eu estar colocando aqui, vou botar em azul mesmo. Então, seja a, no caso, seja x pertencente a interseção B união C. Bom, isso quer dizer o quê? Então, x pertence a A e x pertence a B ou C, certo? Pela definição de união entre conjuntos. E x pertence a B ou x pertence a C, certo? Beleza. Agora a gente vai olhar os casos. Se x pertence a A e x pertence a B, isso quer dizer o quê? Se x pertence a A e x pertence a B, isso quer dizer que x pertence a A interseção B, certo? Então, x está aqui, né? Então, se isso, então x pertence a A interseção B, ok? Se x pertence a A e x pertence a C, temos que x pertence a A interseção C, certo? Então, x pertence a A interseção C. Perceba o seguinte, que isso é a mesma coisa que isso aqui. Ou seja, se x pertence a A e B, então ele vai pertencer a A interseção C. Então, e no outro caso também. Ou seja, isso é o mesmo que dizer, logo, x pertence à interseção B, união, que seria ou, né? X pertence, no caso, à interseção C, né? Beleza. Demonstramos um lado da coisinha aqui.
E agora temos que mostrar o outro lado também. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente vai fazer o mesmo procedimento. A gente precisa pegar um elemento aqui, mostrar que ele está aqui, ou seja, mostrar que todo elemento de um lado também está do outro. Então, vamos lá. Deixa eu estar pegando assim. Tem mais um. Considere x pertencente a isso aqui. Ó, o que isso quer dizer? Ó, então, né? X pertence a interseção B ou x pertence a interseção C. Correto? Bom, se x pertence à interseção B, então era melhor ter colocado aí embaixo, mas não tem problema. X pertence a A e x pertence a B. O que isso nos ajuda? Bom, se x pertence a A e x pertence a B naquela partezinha, isso é a mesma coisa que dizer que ele está aqui, certo? Porque isso está dizendo que ou ele pertence a B ou ele pertence a C, pelo menos um dos dois. Então, isso quer dizer que, no caso, logo x pertence a B união C. Ok? Beleza. E aí o outro caso agora. X, no caso, se x pertence a A, interseção C. Aqui sim. Então, x pertence a A e x pertence a C. Mesma coisa. Logo, ele pertence a B união C. Ok, perceba que em ambos os casos o x pertence a B união C. Isso é a mesma coisa que dizer que x está aqui. Porque, bom, isso aqui, ele está falando que x pertence, no caso, se a gente colocar um elemento aqui, a A, e x pertence a B união C. Bom, como a gente viu aqui embaixo, né, x pertence a A e x pertence a C, logo ele pertence aqui. Bom, em ambos os casos, x pertence tanto a A quanto a B união C. Tanto aqui quanto aqui. Se você perceber. Logo, x pertence a interseção B união C. Bom, então o que fizemos aqui, pegamos o elemento daqui e chegamos no outro lado, né, que é exatamente isso aqui que eu estava. Chegamos aqui. Ou seja, tá? Deixa eu ver aqui. Esse lado aqui contém a interseção. Calma. B união C. Correto? E aí, né, pela definição de igualdade de conjuntos, a gente já demonstrou que se eu pego um elemento daqui, eu chego aqui, ou seja, B interseção, no caso a interseção B união C, contém todo esse lado aqui. E também eu peguei o elemento daqui e demonstrei que ele está aqui. Ou seja,
Pela definição, eles são iguais. Assim, pronto. Demonstramos por dupla inclusão aí. Bom, é isso, rapaziada. Obrigado.